A paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Vamos para a nossa lição bíblica dominical. Esta é a lição 6. Tema: Paulo no poder do Espírito. Este é um oferecimento do canal no YouTube, TV Meja. Lembrando que após esta lição estaremos preparados para responder as seguintes perguntas. O que movia o apóstolo Paulo e para quê? Quem acompanhou Paulo na primeira viagem missionária? Quem o acompanhou na segunda viagem missionária? É possível receber o batismo no Espírito Santo antes de crer em Jesus? Quais eram as fontes do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo? Essa nossa aula aborda os seguintes tópicos principais. Tópico 1. Pregando a Cristo no poder do Espírito. Tópico 2. O argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Tópico 3. A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Texto áureo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos 19, versículo 6. Verdade prática. Uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. Leitura bíblica em classe. O texto bíblico a ser lido agora é Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 7. Está escrito assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes, então, em que sois batizados, então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Introdução. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Nesta lição, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo, e a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo. Tópico 1. Pregando a Cristo no poder do Espírito. 1. Paulo, movido pelo poder do Espírito. O livro de Atos mostra que, após sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo em seguida, ele pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus, nas sinagogas. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus. Era o poder do Espírito Santo que o movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão, senão pregar a Jesus, e este crucificado. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus. 2. O caminho de pregação. Depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos, Paulo voltou a Damasco, e daí foi para Jerusalém. Não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. Com alguma reserva, ele foi acolhido na igreja-mãe, e todos ouviram o seu testemunho, e sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e gregos da cidade. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação de que deveria sair de Jerusalém. 3. Paulo e as 2 viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Os dois, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia porque a igreja dessa cidade havia crescido, e se tornou o ponto de partida para visitar outras cidades, Atos 16:18. Nessa viagem, eles passaram por Listra, Troas, ou Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, e por fim, Éfeso. Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. Tópico 2.
O argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. 1. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo, e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles haviam crido em Cristo, mas nada sabiam da experiência do Pentecostes. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito, para se tornarem testemunhas do Senhor. 2. É preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como o Salvador, então, o Senhor concede o dom do Espírito Santo, ou seja, o batismo no Espírito Santo sobre a pessoa convertida. 3. Paulo cuida para esclarecer Apolo. Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia, de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das Escrituras Sagradas, e se destacava pela eloquência. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele. Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto. Tópico 3. A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. 1. As Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. 2. O Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo, depois da conversão. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. 3. Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista, nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista, e revelou o Cristo profetizado por João exatamente como o que havia de vir. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então, ora por eles, e impõe as mãos sobre suas cabeças e o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência levou os discípulos efésios a anunciarem Jesus como Salvador, e fez a igreja crescer. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Conclusão. No poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Vamos agora para o resumo geral de nossa aula. Primeiro, nas suas viagens missionárias, o Espírito Santo moveu a Paulo no caminho de pregação. Segundo, o apóstolo Paulo cuidou para esclarecer Apolo a respeito da plenitude do Espírito Santo. Terceiro,
As Escrituras são a primeira fonte de revelação do Espírito, enquanto o Pentecostes é a segunda. Muito bem, chegamos ao fim. Por favor, deixe o seu like neste vídeo e se inscreva em nosso canal TV Meja. Paz do Senhor.